Graças a Deus. Senhor Jesus, continue com essa bênção sobre nós, que nós tanto anelamos, né? A presença dEle, a paz dEle, que nós precisamos, porque as coisas de Deus, elas não são como as coisas da terra aqui de baixo. E ontem falava sobre isto, que a paz que o mundo oferece, ela só é paz quando tudo está bem. Quando há paz, então a paz do mundo, ela é paz, mas quando alguma coisa dá errado, a paz que o mundo oferece deixa de ser paz. Enquanto que a de Deus é diferente, ela continua e é o nosso abrigo, é o nosso socorro na hora da angústia. Quando tudo está dando errado, nas horas da tempestade, então é que essa paz de Deus, ela prevalece, ela entra em ação, né? Em nossas vidas. Então, como eu estava dizendo ontem aí, como as instituições financeiras, eles só te oferecem dinheiro quando você não está precisando. Quando você está com suas contas todas equilibradas, você não deve, então aí eles te ligam, oferecendo dinheiro, mas quando você está na pior mesmo, porta nenhuma abre para você. Assim é a paz do mundo, quando tudo está em aflição, distúrbio, angústia, essa paz não vale nada, ela não aparece. Aí quando passa a tempestade, então está a paz do mundo lá, né? As amizades, os colegas e assim por diante. O irmão Branco diz que nesta hora de tribulação, de angústia, às vezes até mesmo o diabo entra em cada amigo e todos se levantam contra você e te acusa, levanta suspeitas sobre você, a sua vida, se você está bem, se você tem andado certo ou não. Mas Deus é diferente disso. Por isso nós temos aprendido que dos segredos dos 7 trovões é justamente este: regozijo na tribulação, socorro bem presente na hora da angústia. Então este é somente o Senhor Jesus Cristo, né? Então por isso você deve conservá-lo ao seu lado, como seu amigo principal, né, de todas as horas. Nós temos conosco hoje, né, o irmão Estevão, vai ser apresentado a Deus. Então nós vamos chamar o irmão Estevão à frente, enquanto se toca Vinde menino, vinde a Jesus, né? Ele ganhou-vos bênção na cruz, aos pequeninos ele conduz, ó vinde ao Salvador. A Jesus, ele ganhou-vos bênção na cruz, os pequeninos ele conduz, ó vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado humano, todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Graças a Deus, Deus abençoe, né? Estevão,
filho da irmã Débora e do irmão Elias, né? O qual está sendo apresentado nesta manhã. E a escritura é esta: São Marcos 10, versículo 13 até o 16. E trazia-lhes meninos para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam-os que lhes trazia. Jesus, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Graças a Deus. Então, o ensinamento de Jesus é muito profundo, e aquele que não tornar como menino, na simplicidade, na humildade, né? Então, de forma alguma entra lá, né? Eu estava assistindo o companheirismo de Goiânia esses dias, o irmão Júnior Fialho estava fazendo referência de um local que ele estava, e tinha alguém dando uma palestra, e ele dizia, ou ela dizia, que nós somos adultos, é uma criança adulterada, né? Que quando é criança é aquela simplicidade, não sabe o que é guardar mágoa, né? Se briga aqui, belisca aqui, ali fora já acabou, já não guarda mais mágoa do amiguinho. Se falou que ele é feio, ele pode até chorar na hora, depois esquece aquilo. E aí o adulto já não é assim, né? O adulto já armazena tudo, guarda rancor, e assim por diante, né? Então, assim que nós passamos por um processo difícil, né? Então, Paulo diz que nós devemos ser meninos na malícia, ser adulto no entendimento, mas na malícia ser crianças, né? Meninos. Graças a Deus. Então, esta é a escritura, e que Deus possa abençoar os irmãos, né, para cuidar, porque a partir desse instante vocês entregam a Deus, né? Porque quando nós dedicamos, nós entregamos ao Senhor, como Ana entregou Samuel. E depois Eli, então, ela ficou cuidando de Samuel até o tempo de levar ele para o templo. Então nós entregamos para Deus, e Deus vai cuidar dessa criança com o auxílio dos pais, né? Deus cuida com o auxílio dos pais. Bom, então vocês fazem o que vocês podem aí no meu lugar, e o restante eu faço. Então nós vamos cuidar disso para Ele. Você está cuidando de algo para Deus, então por isso deve ser bem cuidado. E o tratamento e tudo mais, né? Mombrano chegou a dizer que às vezes até o inimigo, ele entra nas crianças e ele causa tantas coisas que os pais às vezes fica nervoso, né? Mas sempre deve cuidar da melhor maneira. O irmão Billy Paul, que foi irmão Billy Paul, que uma certa vez corrigiu o filho dele de uma forma áspera. Não que o irmão Brana era contra a correção. O irmão Brana era um avô que cuidava muito dos netos, né? Ele fala isso das mensagens, mas ele gostava da correção dentro do padrão bíblico, correta. Mas Billy então corrigiu o filho de uma forma áspera ali. O irmão Brana disse para ele: você entristeceu o anjo desta criança. Como profeta ele via, né? Ele disse: você entristeceu o anjo desta criança. Então que Deus ajude os pais a ter essa graça, né? Graças a Deus. Não está ligado lá. Você quer fazer oração? Estou muito alto o som. Quer fazer oração, irmã Débora, irmã Elias? Não, quer? Senhor Jesus,
neste momento nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem concedido, pelo dia que brilha, pelo esse sol. E neste momento também eu te agradeço pela vida desse nosso filho, Estevão. O Senhor tem gerado desde o ventre, ao Pai, o Senhor tem cuidado. E neste momento nós entregamos a Ti, que o Senhor continue cuidando, que o Senhor continue tomando conta, livrando de todo perigo, todo mal, toda doença. Senhor, que o Senhor nos ajude a cuidar e dê-nos graça, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos em Tuas mãos. Amém, Jesus. A igreja levante uma das mãos para cima. Senhor Deus, aqui está essa criança recém-chegado a este mundo, Senhor. Mal que nós sabemos, mas o Senhor vai dar a graça para superar as dificuldades, todo o mal, Senhor. Por isso, Senhor, dedicamos ao Senhor o pequeno Estevão Souza Ribeiro, pedindo que o Senhor abençoe a sua vida, dando saúde, guarda de todos os males que assolam a humanidade. Senhor, abençoe ele, a vida dele, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dedicamos ao Senhor os seus inteiros cuidados, sabendo que ninguém cuida como o Senhor. Guarde ele, Pai. Proteja, meu Deus. E que o anjo do Senhor sempre esteja livrando, Pai, de todo o mal. No nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, nós oramos, Pai. Estevão, você está dedicado ao Senhor Jesus Cristo. Que Ele te abençoe e te guarde. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Estevão Souza Ribeiro, né? Graças a Deus. Deus abençoe, irmã Débora. Deus abençoe, irmão Elias, né? Vamos ler então a Bíblia, né, irmãos? Vamos aproveitar vocês estando em pé. São Lucas, capítulo 10 também, né? 10, verso 38 e 39. E acho que eu ouvi falar sobre o filho da irmã Irma. Foi falado alguma coisa? É? Graças a Deus, né? Tua irmã, quando ela ligou, estava preocupada, né, irmã Irma? Aham. Amém. A gente esteve lá no hospital, ele não estava conhecendo, bom, apesar que ele não conhece a gente também, né? Eu me identifiquei para ele, disse, eu vim aqui para orar pelo senhor. O senhor quer que eu ore pelo senhor? Ele disse, não, pode orar, pode orar. E assim Deus é maravilhoso, né? Deus é bom. Pois bem, meus amados, vamos ler essa escritura então, né? São Lucas capítulo 10. Se trata daquelas de duas irmãs, né? Marta e Maria. Marta e Maria, da qual recebeu essa visita ilustre na sua casa, né? E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava distraída em muito serviço, e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta,
Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só te é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Querido Jesus, que o Senhor continue estendendo as tuas bênçãos sobre esta leitura maravilhosa, e nós esperamos também ser bastante ajudado pelo Senhor, ó Deus. Nesta hora, com a tua palavra, nesta escola, Senhor, que no decorrer da mesma, o Senhor trate com cada um de nós, ó Pai, porque essa amplitude do Senhor, como o Senhor trabalha, fala aos corações, ó Deus, nós pedimos que o Senhor faça isto, dê a conhecer a cada um de nós, Senhor, que a alegria plena dos céus esteja em nossos corações, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, para a tua glória nós oramos, amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Podeis assentarmos? Nem todas, ou cada pessoa, ela é feita diferente, né? E cada um tem uma reação. Dependendo do momento, uma reage de uma forma, outra de outra forma. Nem todo mundo é igual. Uns correm, dependendo do acontecimento, outros perdem a ação, fica parado. Perde a ação completamente. Outros sabem como agir, outros não. Assim é o ser humano. Agora é lógico, Marta, sendo a dona da casa, ela se achou na responsabilidade. Na responsabilidade de fazer alguma coisa para as visitas que tinham chegado. Maria, por outro lado, é lógico, não tinha muita obrigação, porque a casa não era dela. Entendeu? A casa não era dela. E às vezes certas passagens na Bíblia, que o irmão diz que nós, às vezes, a princípios, até condenamos os personagens em apreço naquele momento. Como Nicodemos foi ter de noite com Jesus. Aí a interpretação dos que julgam diz, bom, ele foi de noite porque ele não tinha coragem para ir de dia. Mombrana não olhou por esse lado. Mombrana olhou do lado dos compromissos que ele provavelmente tinha, que não lhe sobrou tempo para ir de dia, então ele foi à noite. Agora Mombrana censurou aqueles que não vão nem de dia nem de noite. Esse ele censurou. Os irmãos ou pessoas que moravam do outro lado da rua e não vinham na igreja, quando outros viajavam centenas de milhas. No caso daquela mulher que viajou 3.000 milhas de táxi, daria aproximadamente quase uns 3.600 quilômetros, alocou um táxi, não para ir no encontro, mas para ir numa reunião de oração. Jonas, coitado do Jonas, ele diz, com Jonas no barco tudo vai mal, né? Tem até corinho que canta. Eu acho que nós não deveríamos cantar esse corinho. Conhecendo a mensagem, dizer que com Jonas no barco tudo vai muito mal. Porque tem muitos barcos que não tem Jonas e a coisa não está bem também. Né? Tem muito barco que não tem Jonas e a coisa não está bem. Então condena o Jonas.
Mas o profeta disse eram coisas que aconteciam até alheia à vontade deles, porque eles estavam sendo tipos, eles atuavam daquela forma, alheio à vontade deles, para ser um tipo no futuro que nem eles mesmos sabiam o que eles estariam tipificando naquela hora, a maneira que eles estavam. Você acha que foi fácil para o profeta Isaías, por exemplo, arrancar roupa e sair na rua nu, pregando? Não foi fácil. Mas a Bíblia diz que ele saiu pregando nu. Deus mandou ele tirar a roupa para representar o povo. Aí teve outro profeta que Deus falou: você vai deitar só de um lado tanto tempo, não sei quantos dias. Ele não podia deitar do outro lado. Está na Bíblia. O outro profeta, Deus mandou ele casar com uma prostituta. Vai e casa com essa mulher para representar a prostituição de Israel. Agora, eles obedeciam estas coisas, às vezes alheio à vontade deles. A vontade deles. Você vai ver que Oséias, que foi esse profeta, Deus mandou ele fazer isto para representar o povo, a condição do povo. E o profeta Elias, eu creio que foi, o Isaías também, o profeta Ezequiel, Deus mandou ele fazer um bolo de esterco que saía do homem, para representar a imundícia de Israel. Ele reclamou, Deus então falou, então trocou para estrume de vaca. Ele tem que fazer um bolo e comer, para representar a podridão de Israel. Agora, eu não sei se Deus fosse mandar alguém fazer uma coisa para representar esse mundo de hoje, eu nem sei o que teria que fazer, né? Bolo não sei nem sei de quê. Para representar a condição atual do mundo religioso, né? Nós não precisaríamos nem falar o mundo pagão, para representar pelo menos o mundo chamado evangélico, a condição precária mesmo, né? De homens e mulheres. Você vê aí esse show que eles fazem, essas danças dentro das igrejas, e povo de boné na cabeça, e aquelas roupas, e é coisa mesmo vergonhosa. Mombrano falou daquele pastor que ele foi pregar na igreja dele, e a mulher do pastor era líder de cântico na igreja. E o Mombrano, quando ela subiu ali, aquele sapato, a saia dela media mais ou menos um palmo, meio palmo acima do joelho. E o irmão Brana ficou ansioso para tomar o microfone, parece que ele era implicante demais, né? Mas ele disse, parece que talvez seria a última oportunidade que eu tinha para falar aquilo, mas eu não podia deixar passar. O irmão Brana disse, talvez ele nunca mais me convide, nunca mais me chama na sua igreja, é a última, e pelo menos eu saio em paz daqui, que eu deixo o recado de Deus, né? Mas é assim. Então, Marta se preocupou em arrumar as coisas, a visita que ela estava tendo. Porém, Maria ouvia. Mas, de repente, Marta também quis que Maria lhe desse ajuda. Não é correto eu ficar sozinho aqui me matando, e Maria. Então, Jesus disse, Marta, apesar das coisas que você está fazendo ser boa, mas neste momento, Maria escolheu a melhor parte. Então agora, Marta, ela não era uma mulher, vamos dizer assim, incrédula, que não acreditava. Ela era uma crente. Uma crente. O Mombrano fala isto. Quando chegou a hora, quem foi que agiu primeiro? Chegou a hora mesmo de agir, quando a morte entrou na casa.
Parece que Maria perdeu toda a ação. Toda a ação naquele momento. E mesmo na hora que disseram, Jesus estava vindo, Marta já deixou todo mundo chorando e já foi encontrar-se com Jesus, passar para ele o acontecido, como se ele não soubesse, e dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele teria morrido, mas agora, o que o Senhor pedir vai acontecer. Aqui na mensagem, não te enviei eu, 102, não te enviei eu, 102, o profeta disse: Marta, ela estava ciente de que ele era. Após algum tempo, agora, Marta, eles diziam que ela era lenta, coisa assim, em relação a manter a casa limpa. Mas quando aquela prova final chegou, ela mostrou a sua cor. Ela mostrou que ela não era aquilo que talvez alguns até pensavam. E quem sabe até os próprios discípulos saíram com aquela má impressão dela, lá na casa dela. Veja, sim, Senhor, Maria estava sentada chorando porque o seu irmão estava morto. Mas Marta saiu a se encontrar com a palavra viva. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então você veja bem, o Jonas estava ali, mas quem podia depois chegar diante dele e discutir com ele a experiência que ele passou, de Jonas? E pregar e converter uma cidade inteira. Nicodemos foi aquele que estava lá junto com José de Arimateia, por ocasião do sepultamento de Jesus, e comprando aromas e tudo mais, para embalsamar o corpo de Jesus, para sepultar. Nicodemos estava lá. E quando falaram a respeito de Jesus, eu creio que em São João 7, ele se pôs ao lado de Jesus e disse: condena nossa lei um homem se antes ouvi-lo? Porque ele já tinha ouvido, ele sabia. Porém os demais que estavam condenando nunca tinham parado para ouvir. Eles não tiveram coragem de ir lá ouvi-lo pregar. Então você vê, na hora da prova, quem estava lá? Então o profeta está dizendo, isso é correto. A palavra de Deus manifestada. Não é de se admirar que ele pudesse levantar e discernir os pensamentos das pessoas. Agora a Bíblia diz, você diz, aquilo é a palavra? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Você não conhece a Bíblia. A Bíblia diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, quando ela está em você, sim, Senhor, a palavra de Deus é manifestada nele. Então você vê, você observa, e toma também como exemplo para nós. Cada pessoa tem uma reação diferente em determinado momento. Determinado momento. Um age de uma forma, outro age de outra forma, e assim por diante. Agora, ninguém pode se autocondenar a si mesmo,
Porque talvez você pensou que você deveria ter feito mais naquele momento, deveria ter atuado diferente naquele momento, e você viu como o outro fez naquele momento, e você parece que ficou aquém. Você diz: meu Deus, por que eu sou assim? Por que eu também não fui junto, eu não fiz assim? Mas tem a hora para cada um agir, e Deus sabe. Na hora de cada um agir, quando chegar a hora dele, então será a hora dele. Aquela lá em Lucas 10 foi a hora de Maria. Mas em São João, Marta estava lá na frente. Enquanto Maria estava lá chorando, os judeus tentando consolar ela, Marta já estava sendo consolada por Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida, seu irmão vai ressuscitar. Ela já estava lá. Então é assim as coisas. Agora, eu dizia ontem, nós, em hipótese alguma, devemos nos condenar. Mesmo quando você, por causa da leitura da ceia, nós lemos a Bíblia, aquele que julga a si mesmo. Nesse julgamento que você faz, que eu faço, muitas vezes, eu me encontro culpado. Então, agora, eu não posso me condenar a mim mesmo. E nenhuma pessoa deve fazer isso, condenar a si mesma. Agora, nesse julgamento, quando nos encontramos errados, o que nós fazemos? Nós condenamos os nossos atos, as nossas ações. Entendeu? As nossas ações. Então, o que merece ser condenado não é a pessoa, é os atos dela, é os seus feitos. Então isso tem que ser condenado. E cada um de nós temos por obrigação de condenar os nossos atos, aquilo que nós fizemos. Então você condena, você repudia, você não aceita os atos. Aquilo está errado, aquilo tem que ser condenado. Não você, porque Deus não nos condena. O irmão Branham não condenou o pecador, o irmão condenou o pecado. Por isso que ele nunca alvejava o pecador. Então, por isso que o irmão Branham, ele foi completamente diferente de todos os pregadores do mundo. Porque ele sempre condenava o ato da pessoa, o pecado, mas se colocava ao lado do pecador. Quando aquela mocinha, nova convertida, estava tocando piano, vestida com uma roupa, eles disseram que era uma mini saia, e ela estava tocando piano lá na igreja do profeta. Um pregador pentecostal, ele veio e condenou o irmão Branham. Condenou. Depois diz assim: você é um pregador pentecostal e permite uma coisa desta na sua igreja? E condenou a moça, diz o profeta. Ele condenou a moça. O irmão Branham diz, ele não sabia que ela era uma nova convertida. Porém, esse pregador tinha na igreja dele uma mulher já de muito tempo de fé, vamos dizer assim, de crença, assim dito. Porém, tinha um temperamento para brigar com a serra circular.
A outra veio elogiando o profeta. O irmão terminou um culto muito abençoado, e ele disse assim: eu preguei duro, eu achei que eu estava... Vê como o homem, a mentalidade humana é tão falha. O homem pensa que, olha, agora eu acho que nessa eu arrasei, né? Eles dizem assim. O irmão Branham pregou, ele diz assim: eu pensei que eu tinha abrangido todo o reino do pecado. Ele pregou mesmo, me cortou de lá e de lado, e dos dois lados, e para frente e para trás, né? Que tem espada só corta de lado assim. E assim, para trás ela nunca vem, tá? Ela nunca pega o púlpito. Mas diz o irmão Branham que essa espada ela corta de todos os lados, né? Quando ele saiu da igreja, ali fora, então ele começou a receber os elogios. E uma mulher veio e disse: irmão Branham, que mensagem maravilhosa. E eu dou graças a Deus, irmão Branham, pelo senhor não ter me alvejado esta noite, porque toda vez que eu venho aqui eu apanho, né? Em outras palavras assim, toda vez que eu venho aqui a mensagem me acerta de cheio. Mas nessa noite, graças a Deus, mensagem, olha que mensagem abençoada. O Branham ficou maravilhado, depois olhou as demais pessoas, logo essa pessoa saiu. Aí o irmão Branham perguntou para as outras mulheres, alguém que estava perto dele, disse: essa irmã deve ser uma verdadeira cristã, né, irmão? Vocês conhecem ela? Aí a outra pessoa disse: irmão Branham, uma coisa o senhor falhou nesta noite. Ah, mas como falhei nessa noite? Eu achei que eu abrangi todo o reino do pecado. E você veio falar que eu falhei nessa noite. O que eu deixei de pregar nessa noite? Que eu deveria ter pregado, falado e eu não falei. O senhor não falou contra o mexerico. Porque esta mulheria é a chefe das mexeriqueiras no país. E o senhor falhou nessa noite, o senhor não falou nisso. Então, uma mulher dizia: eu pensei que eu tinha abrangido tudo, mas o Satanás do fuxico escapou daquela noite, né? Mas é assim mesmo. Então veja bem, então eles estavam lá, então cada um, então você não se deve condenar, você se condenar, se apunhalar, que nós encontramos muitas pessoas se apunhalando, elas mesmas, retalhando, se cortando, se autocondenando, enquanto os seus atos mesmos não são atacados. Ela se apunhala a si mesma, se corta a si mesmo, porém defende os seus atos, as suas ações de unha e dente, e se corta a si mesma. Entendeu? Então ninguém pode falar dos atos dela, quando esses atos devem ser condenados. Então nós devemos condenar os nossos atos errados e atos errados de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Então, não condenar a pessoa. O pastor Oscar Teixeira, uma vez estava pregando, disse: às vezes o mal, porque aí ofende a pessoa. A pessoa foi fazer algo, não deu certo, o outro chega e já condena ela. Diz: mas você também é burro. Olha, ela está atingindo a pessoa, não o ato dela. Então ela atinge a pessoa. Quando o que deve ser combatido não é a pessoa em si, mas os atos que ela pratica, o que ela está fazendo. É o que a Bíblia está condenando, aquilo que ela está fazendo que está errado. E não a pessoa em si. Então Marta, quando ela se aproximou, ela caiu aos seus pés e disse: Senhor, é isto que ele era. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Veio, disse: mas agora, seja o que pedires,
o teu Deus, Deus o fará. Oh, aí está você. Aí está você. Não importa o que você tenha feito, a sua atitude. Você está seguindo o que Deus disse para fazer. Se você disse isto ou aquilo, ou se você veio ou não veio, seja o que pedirdes a Deus, Deus o fará a você. Veja então, a nossa atitude boa, correta, é lógico, conta-se uma grande pontuação, porque tem uma outra mensagem, o Mombrana falou até sobre a forma de expulsar a Satanás, expulsar os demônios, né? Mensagem pergunta e resposta sobre o Espírito Santo. Mas agora, Deus nas coisas pequenas, Deus nas coisas insignificantes, Deus em coisas que nós olhamos e achamos isso não é possível acontecer, isso não será capaz de acontecer. Mas tudo depende da fé. Na cura divina, o profeta diz, nós temos uma mesa, ela está preparada, e ela tem tudo de bom nessa mesa, lembrando disso. Ele diz, é como você vai no restaurante, você vai na casa de alguém, e prepara ali a refeição, ali então tem carne de frango, tem carne de boi, tem legumes, tem variedade. O profeta diz, é só você pedir aquilo. A cura divina, a única coisa que Deus exige para a cura divina é fé. Ou seja, para todas as coisas, porque Hebreus 11 diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós chegamos sem fé diante de Deus, nós já o entristecemos, nós não podemos agradá-lo. Então Deus lá tem a sua, vamos dizer assim, a sua dispensa, diz o Mombrana, vamos dizer assim. E a dispensa de Deus está cheia. Seria como no supermercado. Então tem toda a variedade nas prateleiras. Você sabe o que você precisa, o que você vai. Quando você vai ao mercado, você sabe. Então você pega o que você precisa. Mas você leva o quê? O dinheiro. Então você pega o dinheiro, troca em troca do açúcar. Você pega o dinheiro, troca em troca do feijão, do arroz. E você traz embora. Se você for pegar aquilo e não levar nada em conta, o homem vai te barrar na saída. Diz, não, opa, deixa aí. Cadê o dinheiro? Tem que ter o dinheiro. Não é só ir chegando e pegando também, porque está lá exposto lá. Então, quando nós precisamos de cura, aí nós vamos diante na dispensa de Deus. Então lá tem cura. Lá tem isso, lá tem aquilo. Mas o que é que eu tenho que levar lá para me trazer isto? Você leva a fé. E você troca então, leva a fé e traz a cura. Leva a fé e traz a paz. Então você tem que ter fé para trocar em troca disto. O que Deus exige é fé. Mas como? Mas se para ir ao mercado comprar, você teve que trabalhar. Como que eu faço? O que eu tenho que levar no mercado para trazer arroz? O que eu tenho que levar no mercado para trazer isso, aquilo? Bom, tenho que levar o dinheiro. Como que eu faço para conseguir o dinheiro? Lembrando na mensagem, um homem correndo da presença do Senhor. Tem muita gente que acha que pode viver sem trabalhar. Trabalhar. Mas, é lógico, trabalhando a gente consegue alguns dinheirinhos, né? Não é verdade? Trabalhando. Então, e para conseguir fé? Aí você tem Romanos 10, versículo 17.
A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então daí nós temos meios. Nós temos essa palavra de Deus. Hoje ela está escrita na Bíblia. Esta palavra de Deus está no céu, diz o profeta, no zodíaco. Esta palavra de Deus está gravada, né, no meio científico, que você pode ouvir essa palavra e ir adquirindo fé. Lendo as mensagens do profeta, lendo a Bíblia Sagrada e aprendendo a confiar em Deus. Porque à medida que nós vamos lendo os feitos de Deus, o poder de Deus, como Deus atuou nos dias passados, nos tempos passados, isso vai nos dando também uma confiança. Uma confiança. Mas veja aqui no parágrafo 78. 78 o profeta disse: é uma coisa difícil pensar que você pode tocar uma trombeta e uma muralha cair. Veja. Aquele ancião de cor, diz o irmão Brana, foi desafiado por um incrédulo, porque ele não sabia ler, mas ele cria na Bíblia e carregava a Bíblia. O fato de ele não saber ler não era motivo para ele não ter a sua Bíblia. Ele carregava ela como um sinal, mesmo não sabendo ler. E alguém chegou e disse para ele: mas você não sabe ler. Como que você vai crer nisso se você não sabe ler? Você não sabe o que está escrito aí dentro. Ele diz: mas eu creio nisso. Mas ele diz: e se estiver escrito aí nessa Bíblia que você terá que cruzar aquela muralha? Aí tinha uma muralha, você tem que cruzar lá, como você vai fazer? Ele disse: bom, se estiver escrito aqui na Bíblia, quando eu chegar lá, Deus abre uma brecha. Isso é quando eu chegar lá. Então isso prova que nós temos que marchar mesmo não sabendo como será, como vai acontecer. Mas se Deus mandou nós marcharmos, vamos marchar. E Josué então, ele deu-nos esta lição de obediência e crença. Porque Deus não falou para ele. Deus falou: vocês vão e rodeiam as cidades 6 dias, uma vez por dia, e no 7º dia, algo assim, vocês de 7 volta e toca a trombeta e as muralhas vai cair. Era impossível. Porque não era um muro qualquer que as pessoas fazem hoje. Não, economizando cimento, economizando ferro, economizando isso, aquilo. Aquelas muralhas, diz o profeta, era muralha que eles faziam corrida de carro em cima daquela muralha. Para você ter uma base da espessura daquelas muralhas. Agora, se cair só o som de trombeta. Mas o assunto estava: Deus quer provar a nossa obediência. E o assunto está na obediência da pessoa. A virtude, às vezes, não está naquilo que está fazendo, mas está na obediência que a pessoa está tendo naquilo que lhe é mandado fazer. Por exemplo, o Jordão. Quando nós falamos sobre o Jordão, apesar de ser um dos rios, vamos dizer assim, mais misterioso do mundo, o Jordão, e de acordo com os estudiosos, os cientistas, é o único rio no mundo que corre abaixo do nível do mar e deságua no mar. É o único. Todos os demais, eles vão pela lei da gravidade. Eles estão mais alto. Mais alto. Por isso eles deságuam no mar.
Mas o Jordão, até onde se sabe, parece que é o único rio no mundo que ele corre abaixo do nível do mar e deságua lá no mar. O mar está mais alto que ele. Então, olhando no sentido natural, era para a água do mar correr para o Jordão, e não o Jordão. Mas ele deságua lá no mar. Mas isso não faz do Jordão um rio milagroso. A pessoa ir lá e buscar balde de água do Rio Jordão, trazer para benzer as pessoas e fazer milagre. Por quê? Porque o profeta Eliseu mandou o chefe do exército sírio ir lá e mergulhar 7 vezes e ser curado. Agora, era a água que era poderosa? Onde é que o Naamã mergulhou? Deixa eu mergulhar também para ser curado. Não vai resolver. Porque não era a água do Jordão. Não era a água em si. A cura de Naamã estava na obediência à palavra do profeta. E a bênção nossa, irmãos, está na obediência ao que Deus falou. Nem tanto no que nós praticamos, mas na obediência ao que Deus falou. Então eu tenho dito, não existe, vamos dizer, qual a virtude que teria em pegarmos uma água, colocar numa bacia e lavar os pés uns dos outros depois da ceia? Quer dizer, você pode dizer, mas não há virtude nisto. Mas há virtude na obediência. Se vocês não fizerem, vocês não têm parte comigo. Ele falou isso para Pedro. Então a bênção está na obediência, em obedecer alguma coisa. Qual a virtude que havia naqueles lenços que Paulo mandava? Veja, nos aventais de Paulo, mas ali você vê que era tudo a obediência, sempre a obediência àquilo que é feito, que Deus mandou. Então, quando nós obedecemos a palavra, e a pessoa crê nisto, na unção com óleo, na oração com a imposição de mãos, irmãos, Deus cumpre a sua palavra. Não diz o irmão Brano numa mensagem, Deus falou assim, vocês vão e fale a palavra, e eu cumprirei. Entendeu? Então, não sou eu que vou ter que cumprir a palavra. Não sou eu que vou ter que curar as pessoas. Eu não sou curador. E nem o homem é curador. O irmão Brano, aquele pastor batista, chamou o irmão Brano de curador divino. O irmão Brano disse, não, eu não sou curador divino. Eu oro pelos enfermos. Curador é Deus. O irmão Brano perguntou para ele, agora, você prega a salvação? Ele disse, eu prego a salvação. Ele disse, faz de você um salvador? Por pregar a salvação? Não. Não faz da pessoa um salvador. Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Agora nós pregamos a salvação que vem dele para o homem, vem dele para a pessoa. Então nós obedecemos a palavra, como ele diz, vocês vão, pregam o evangelho e impõem as mãos sobre as pessoas e elas serão curadas. Agora quem cura é ele. O ato nós fazemos, porém a cura vem dele para nós. Veja que coisa maravilhosa. Agora, qual o poder que tem nesse som dessas trombetas para derrubar essas muralhas? Nenhum poder. Nenhum poder. Só quando eles tocaram a trombeta, Deus derrubou as muralhas. Havia um exército ali invisível, que eles não estavam vendo, que estava trabalhando. E esse exército invisível, o capitão, chefe dele, veio lá falar com Josué, antes das muralhas caírem. Josué estava ali orando, algo assim, ele se apresentou, Josué arrancou da espada, e foi ao encontro. Perguntou para ele, quem é você? Você é dos nossos? É por nós ou é o inimigo? Ele disse, não, eu sou o príncipe do exército do Deus vivo. Em outras palavras, eu vim aqui para ajudar vocês, né?
Nós somos um só. Então, eles estavam lá. E o Mombrana pôde ver isso e mostrar para nós. Nós temos naquele livro Um Profeta Visita a África. Visita a África, para você ter uma noção do que é o mundo espiritual. Por isso que o Mombrana, quando está orando para os enfermos, a igreja deveria ficar numa reverência, irmão, porque é um momento perigoso, porque é uma guerra. Se você está no meio de uma guerra, você pode ser ferido, se você não se cuidar. Mas o Mombrana estava ali, e havia um menino que estava com um problema no coração. O coração do garoto estava enfraquecendo. Menino dos seus 8 anos de idade. O coração estava enfraquecendo, e ele estava faltando ar e tal. E o Mombrana chegou para orar por ele. E quando o Mombrana viu o garoto, estava bem próximo do púlpito, o irmão Brana teve a visão daqueles espíritos, demônios que estavam ali, querendo matar o garoto. Então eles estavam de um lado, os anjos do Senhor de outro lado, só esperando a ordem para atacar. E aqueles demônios que queriam matar o garoto, eles chamavam, eles pediam socorro para outros demônios, chamava mais, para vir ajudar eles. Porque naquele momento, estava se travando uma guerra. Então, quando o profeta orou, os anjos do Senhor entraram. E a batalha travou, e o diabo perdeu. Porque quando ele perde, ele sai. É o perdedor que sai. E o coração do menino voltou a bater normal de novo. Eles iam matar o garoto. Mas o profeta orou, invocou o nome do Senhor Jesus, e os anjos de Deus tomou conta da situação. Então é isso que acontece. Quando oramos de acordo com a palavra, então os anjos do Senhor, como diz o Mombrana, eles tomam conta da situação. Eles dominam a situação. Mombrana não era nada. Ele dizia assim, vocês sabem, eu sou um homem, eu não posso fazer nada. Eu espero o anjo do Senhor. Porque é esse anjo que fazia. Não era o irmão Brana, era o anjo do Senhor que fazia as coisas. Enquanto esse anjo não parava ao lado dele, ele ficava ali conversando com as pessoas, e via um assunto, falava outro assunto, e falava outro assunto. Mas quando esse anjo, porque ele via, a igreja não via nada, mas o Mombrana via os dois mundos, ele era um profeta, por dizer um profeta sofre muito, porque ele está em contato com os dois mundos ao mesmo tempo. Ele via a igreja ali sentada, ele via os anjos ali, ele dizia, se nossos olhos fossem abertos, nós iríamos ver tanto de anjos que estão aqui nesses cantos das paredes, nos corredores da igreja. Há anjos. Há anjos. Então ele via. Quando esse anjo entrava na porta lá, Mombrana diz, ele via o anjo. Ele entrava na porta, vinha pelo corredor, subia no púlpito e parava ao lado direito do irmão Brana. Nós fomos ensinados, todos os lugares que o irmão Brana ia pregar, o intérprete do irmão Brana nunca ficava do seu lado direito, sempre do seu lado esquerdo. Ele não aceitava o intérprete do lado direito, porque na hora do discernimento, o anjo do Senhor parava naquele lado, o lado que ele ficava do profeta. E quando esse anjo entrava lá e vinha e parava aqui, o irmão Brana via ele aqui, ele ficava parado ali. Então o irmão Brana diz, agora eu tomo cada pessoa, cada espírito, dentro de um ambiente, ele dominava qualquer ambiente. Era multidão, era 20 mil pessoas, era 30 mil pessoas, era 500 mil pessoas, como aconteceu na Índia. Mas ele dominava todos. É fácil manter uma multidão daquela, irmãos? Não é fácil, não. Mas ele tomava o domínio de todos os espíritos de cada pessoa. Se era 500 mil espíritos, cada pessoa tinha um espírito, ele dominava tudo. Mas não era o irmão Brana, era o anjo do Senhor que estava ali. O anjo do Senhor. Então ele sim. Então quando ele orava, os anjos tomavam conta da situação. Que Deus nos abençoe. Então quando Josué mandou que tocasse a trombeta,
Aí Deus derrubou a muralha. Aleluia. Quando você tenta imaginar isso, você não pode imaginar. Você tem que tomar a palavra de Deus nisto, da forma que Ele disse para fazer, não da forma que nós pensamos em fazer as coisas. Veja bem. Então o homem vem lá de outro país. Onde você está indo? Eu estou indo lá para a terra de Israel para ser curado da lepra. Chegou lá, encaminharam o homem para a casa de Eliseu. Não, o homem encarregado disso aí mora em tal lugar. Nós vamos na rua tal, número tal, lá na cidade tal. Então vamos para lá. Chegou lá, tocaram a campainha, não sei se tinha campainha naquela época, bateram palma. Saiu o moço do profeta, Geazi. Geazi saiu, atendeu eles. Não, nós viemos para ser curado aqui. Temos comissão, vim lá de tal, muito longe, para ser curado. Aí Geazi foi falar com Eliseu. Ó, tem uns homens vir aí para ser curado. Ah, já sei quem é. Manda ele lá mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Só isso que ele falou. Nem saiu lá para atender o homem. Nem saiu lá para atender, disse: ô, sua majestade, grande homem, como você vê, como que é as coisas lá do seu país, né? Como está a crise lá está bem, tem muito emprego lá, né? Nem saiu lá, não. Manda ele mergulhar 7 vezes. Naamã já balançou a cabeça, já se revoltou, remoeu por dentro, né? Remoeu por dentro, porque ele ficou indignado. Indignado na hora. O homem nem sai para me cumprimentar. O homem nem me dá atenção. Manda eu mergulhar nessa água lamacenta. O nosso rio lá é água muito mais cristalina, água limpa. Lá vamos agora mergulhar nessas águas aí. O que ele está achando que eu sou? Eu sou o capitão, eu sou o general do exército tal. Mas para o profeta ele não quer saber quem que é, né? Aí ficou bravo. Vamos embora, vamos embora. Mas daí um dos seus servos disse: meu senhor, se o profeta mandar o senhor amarrar um saco de pedra, encher um saco de pedra, colocar nos ombros, e ir lá para Aparecida do Norte, o senhor não ia? Você vê que as pessoas vão. Eu disse: isso não vale nada. Essa romaria que eles fazem não vale nada. Isso não salva ninguém. É para satisfação da carne apenas. Faz um voto, aí sai. Mas para salvação, isso não salva ninguém. Fazer sacrifício não salva ninguém. Porque se salvasse, Jesus não precisaria ter morrido. Para que ele morreu então? Em vão. Se o sacrifício valesse, Jesus podia dizer: você pega uma tora e quantos quilos você aguenta? Ah, mais ou menos uns 70. Então pega uma tora e caminhe tantos quilômetros com essa tora nas costas. Você está salvo. Entendeu? Ele podia fazer isso, mas ele deu a vida dele. Nada, nada, nada salva o homem fora de Jesus Cristo. Mas, meu Senhor, se o homem mandasse o senhor fazer uma coisa difícil, o senhor não faria? Ele disse: eu fazia sim, eu faria. Eu falei: por que o senhor não faz essa que é tão fácil? Que dificuldade o senhor tem em entrar lá? Ainda que depois você sai e toma um banho, água mais limpa, mas faz o que o homem mandou. Aí ele caiu em si, né? A ajuda do servo lá, servo corajoso, né? Porque ele teve que ter coragem de falar aquilo, porque o homem podia até entender pelo contrário, dizer: você está puxando o saco dele? Se é o mesmo espírito dele? Mas ele não entendeu assim. Foi lá e mergulhou, obedeceu e recebeu a bênção. A bênção de Deus está na obediência ao que Deus tem falado. Obedecer. Louvado seja Deus. Não da forma que nós pensamos em fazer, mas da forma que Ele diz para fazê-lo. Fazer do jeitinho que Ele mandou. Esta foi a bênção de Noé em Gênesis capítulo 6, versículo 22. Fazer do jeitinho que Deus mandou fazer. Mas a dificuldade nossa hoje, como igreja, é esta:
é em fazer do jeito que Deus mandou fazer. É a dificuldade que as mulheres estão tendo de fazer, é não cortar os cabelos do jeito que Deus mandou fazer através de Paulo. É usar suas roupas decentes, do jeito que Deus mandou através de Paulo, e completou através de William Branham. E assim os homens, os lares, as famílias. É as dificuldades. É em obedecer, em fazer do jeito que Ele mandou. O profeta disse, quando Moisés chegou lá diante da sarça ardente, o que Deus mandou Moisés tirar? Tire as sandálias. O irmão já pensou, Moisés? Disse, não, parece que ele falou sandália, mas eu acho que se eu tirar o meu chapéu, é mais respeito, né? Tirar o chapéu, não entrar de chapéu, mas Deus tinha mandado sandália. Tira a sandália. Então a bênção está nisso aí, em obedecer a Deus do jeito que Deus mandou fazer. E diz a Bíblia que do jeito que Deus mandou fazer, Noé fez. Por que que Saul foi amaldiçoado e rejeitado? Porque ele não fez do jeito que Deus mandou fazer. Ele fez da maneira que ele pensou que estava certa. Trazendo vacas gordas, trazendo o rei Agag vivo, e assim por diante. Isto foi a sua maldição. E depois, além de fazer isto, ele ainda vai e oferece sacrifício, holocausto, quando ele não era comissionado para aquilo. E ele pegou e ofereceu. Quando ele terminou de oferecer, irmão, ali estava, ele seria abençoado dali. Eram as provas, porque Deus vai provando, nós não sabemos. Até nessa espera, Deus vai ver como nós vamos atuar. E às vezes, quando nós estamos para ser aprovado por Deus, nós mesmo jogamos tudo por água abaixo. A gente mesmo já joga tudo de água abaixo. Aqui Deus ia confirmar aquilo. Deus ia confirmar. Aí a pessoa mesmo joga tudo de água abaixo. Deus ia confirmar. A resposta da oração que estava sendo feita por anos e anos, seria respondida, selada ali naquela hora. No caso da mulher do presunto com ovos. Ficou confirmado ali. Quantas vezes aquela mulher tinha orado, quem sabe? Para a conversão do seu esposo, para ele ir na igreja. E ele nunca tinha ido, quem sabe ela tinha orado. Mas todas aquelas orações agora era o dia da resposta, todos vão responder. Ali estava. Dependia dela. Dependia dela naquele momento. Então, quando Samuel chegou, Samuel disse, o reino ia ser confirmado a você agora. Mesmo com todos os seus erros e fracassos, mas o reino ia ser confirmado. Mas Deus fez um teste nele. Samuel atrasou. Samuel não chegou na hora certa. O inimigo está lá, vai invadir. Vai invadir, o inimigo vai invadir. Mas nós não podemos ir sem oferecer o holocausto. Tem que oferecer o sacrifício. Tem que fazer isso. Então vamos. Aí ele pegou. Então eu vou fazer isso então. Deixa que eu faço. Foi lá e pegou, matou o animal e já colocou ali e pôs fogo e fez o holocausto. Agora tudo está resolvido. Antes dele acabar de fazer, chega o profeta Samuel. E aí diz para ele, pois é, Deus ia confirmar o reino para você hoje, mas a sua atitude fez com que Deus te reprovasse para sempre. E ali ele foi reprovado. Ali Samuel já saiu dali e já foi ungir Davi, rei de Israel. Comissão de Deus. E ele foi reprovado. Naquele momento. Então que Deus nos ajude. Não é a minha maneira, não é o que eu penso, não é o que eu acho, mas é o que Deus falou, do jeito que Ele falou. Então se ele tivesse ficado ali, não, irmãos, mas o que? Não, vamos esperar. Nós somos o povo de Deus, nós somos o exército de Deus.
Deus vai tomar conta de nós, espera, não vamos agir, não vamos fazer nada contrário à palavra, não, vamos esperar. E ele fosse o exemplo para o povo. O exemplo para o povo. Ficasse firme. Daí a pouquinho Samuel chegou. Foi questão de minutos, nem de horas não foi, talvez, ou questão de algumas horas a mais ali, Samuel chegou. Mas aí está, o que ele diz para fazer. E Josué marchou exatamente de acordo com o mandamento. E o que aconteceu? Nós já pensou se ele tivesse adiantado ou atrasado também? Dizer, irmão, Deus mandou fazer assim, ó, nós vamos, durante a semana, nós vamos dar uma volta por dia. E no 7º dia, então, nós vamos ter que dar 7 voltas. Se for a ordem do Senhor. Mas logo parece alguém que tem uma ideia. Diz, por que então nós não adiantamos isso aí um pouco, né? Já que vai ter que ser 7 voltas no último dia, então vamos dar pelo menos umas 2 por dia. Nós já ganhamos tempo. Sempre tem ideia, né? Parece que mais bonita, mais bela. Vamos dar uma volta a mais, pelo menos no 7º dia nós estamos mais descansados. Fica aí do jeito que Deus tinha mandado. Aí quando fosse no 7º dia, só dava 4 voltas. Foi assim que Deus mandou? Não foi. Ele mandou dar uma volta por dia e lá no último dar 7. Então fazer do jeito que Deus mandou. Não, Deus mandou assim, vamos fazer do jeito que Deus mandou. E por isso Deus sempre teve essas pessoas, graças a Deus. E Deus sempre tem, mas se tem alguém que não quer cumprir o mandamento do jeito que Deus mandou, aí Deus vai ter alguém que vai fazer do jeito que Ele mandou. O irmão Branham disse que ele nunca ficou sem uma testemunha na terra, a mensagem como poderia vencer. Sempre ele teve, ainda que fosse um homem apenas, mas ele teve alguém que fez do jeito que Ele mandou. Fez do jeito que Deus mandou. Então, se o Saul não queria fazer do jeito que Deus mandou, Deus tinha um Samuel que fazia. Pois quando chegou lá, e o Agag está lá, alegre, né? Dizendo assim, ainda bem que já passou a dor da morte. Tinha sido trazido pelo rei de Israel. O rei trouxe ele vivo, o rei de Israel. O que poderia ter matado. Mas daí, quando Samuel chegou lá, disse, você cumpriu a palavra do Senhor, Saul? Disse, cumpri a palavra do Senhor. Eu cumpri sim. Ele disse, mas que barulho de banido de ovelha, de vaca que eu estou ouvindo no meu ouvido? O que é isso aí? É que o povo achou bem trazer as mais gordas, as vacas mais bonitas, e o rei também. Aí Samuel disse, eu vou te mostrar para você o que é obedecer o Senhor, o que é cumprir a palavra do Senhor, exatamente, completamente, fazer do jeito que Deus tem mandado. Foi lá, pegou a espada e cravou Agag, matou ali mesmo, e pôs fim nas demais coisas. É isso que é cumprir a palavra do Senhor, rapaz. Não é fazer as coisas pela metade como você anda fazendo. Cumprir a palavra do Senhor é ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. A pessoa que vai lá e se mergulha nas águas nos tiros de Pai, Filho e Espírito Santo, não está cumprindo a palavra do Senhor. Porque o batismo, ele mandou batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, cadê o nome do Pai? Então, não estão cumprindo a palavra do Senhor. E nós precisamos cumprir a palavra do Senhor. Ele tomou Deus em sua palavra e agiu nela. E ele viu as muralhas caírem e o inimigo morrer. Então a maneira do homem pode ser boa, mas não extermina o inimigo. A nossa maneira pode ser boa, mas não extermina o inimigo. Mas a maneira de Deus, sim, esta põe fim em tudo. Então procure descobrir qual é a maneira de Deus. O profeta, você deve orar e dizer, Senhor, qual é a vontade do Senhor nisto? Qual é a vontade do Senhor nisto?
Então guardaram a palavra, e os filhos hebreus guardaram a palavra, Daniel guardou a palavra, José guardou a palavra, então todos eles guardaram a palavra de Deus, do jeito que Deus tinha mandado. Então agora, foi a vez de José, foi a vez de Daniel, foi a vez de Josué, e agora é a vez de quem? O que vai ficar escrito a nosso respeito? Se Deus for escrever, você diz, não há tempo mais para escrever outra Bíblia. Mas você tem que saber, como cristão, como eleito, se é que nós cremos no arrebatamento e vamos no rapto, sua vida vai ser comentada depois do rapto. Alguém vai mencionar você. Você acha que não? Como nós comentamos a vida daqueles irmãos que partiram, que já se foram como eles viveram, alguém vai comentar a sua vida. E quem sabe, poderá receber até uma inspiração para morrer pelo nome de Jesus, por causa de você, por ter te conhecido e ter visto a vida que você viveu neste mundo presente. Quando eles mesmo achavam que era uma coisa ridícula, antiquada. Mas naquela hora, eles vão dizer, eu conheci fulano assim. Ele não existe mais. Mas ele sempre deixou esse exemplo aí. E ele saberá o que fazer. Quem sabe um filho, uma filha, um parente, quem sabe. Então, fiquemos com a palavra. Deus abençoe a todos. Eu não pude chegar, tinha tanta coisa aqui, mas como sempre, é melhor sobrar do que faltar, né? Mas nós continuamos à tarde, se Deus quiser. Vamos ficar de pé. Deus abençoe o coração de cada um. Então, é muito fácil. A cura, nós depende só de chegar lá com a fé e trocar em troca da cura e pronto, né? Aleluia, para extrairmos isso de Deus. Porque a cura, Ele já deu a cura. Ele já fez tudo, já curou e tal. 2000 anos atrás, eu ia até ler isso aqui, o profeta fala, mais na frente aqui, mas vamos ver mais depois, né? Senhor Jesus, mais uma vez, ó Deus, nós temos colocado diante do teu povo a tua palavra como ela é. E falamos sobre esse grande homem do Senhor, Josué, como ele ficou com a palavra, como Samuel ficou com a palavra. E o irmão Branham da mesma forma, Senhor, sempre ficou com a palavra, nunca fazia algo porque achava que estava certo, mas examinava com a Escritura, comprovava e depois então punha em prática. Que seja assim com cada um de nós também, Senhor, nesta hora. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, noiva nesta hora. Senhor, que possamos estar nos preparando para o arrebatamento. Este rapto, Deus, que acontecerá logo em breve, Senhor, queremos fazer parte dele. Nos ajude a fazer as coisas como o Senhor determinou. Senhor, Naamã fez do jeito que o profeta Eliseu falou, 7 vezes. Ele não fez só 5 ou 6 ou 8, mas quando ele cumpriu a 7ª vez, diz a Bíblia que a pele dele estava com a pele de uma criança. Nós queremos, Senhor, desfrutar disto. E podemos desfrutar, se obedecermos e fizer como a Bíblia nos instrui, como a Bíblia nos ensina. Ajude o teu povo, a tua igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Então, né, hoje é 4 horas, né? Quem quiser estar 4 horas aí, né? Nós temos aquele companheirismo, né? E está sendo discutido aí, alguém expor alguma coisa sobre a vida do profeta, né? Que te chama a atenção, ponto de destaque, você leu, quem sabe, a vida dele, né? Então você traga e expõe o que vamos dizer, te mexeu com você, o que te emocionou, como você sentiu ao ler, né, a vida deste homem. Amém? Deus abençoe a todos até às 18 horas então, né? 16 horas com a mocidade. Culto oficial de ceia, 18 horas.
Será almoço, irmãos. Deus abençoe. Quem quiser ficar para o almoço.